Então, voltando. O surgimento do grão de pólen, todo mundo já ouviu falar no grão de pólen, né? Ele é super importante porque a partir do surgimento dele, a planta não vai mais depender da água para sua reprodução. Então, após o grupo das pteridófitas, surge o grão de pólen e com o surgimento do grão de pólen vai aparecer um outro grupo de plantas, são as gimnospermas. Quem são elas? São as plantas que já têm semente, tá? São as plantas que já têm semente. O grão de pólen favorece o aparecimento das sementes. Gimnospermas são essas, ó, os pinheiros, tá? Essa planta aqui é gimnosperma. Essa daqui a ginkgo biloba é um gimnosperma, araucária, o pinheiro, são gimnospermas. Elas não dependem da água para sua reprodução, tá? Elas já têm uma semente. Vocês conhecem qual é a semente do... Como é que fala? Do pinheiro? Vocês conhecem a semente do pinheiro? Pinho? Não. Pinho? Quase. É o pinhão. Sabe o pinhão que a gente começa, festa junina a gente come? É a semente do pinheiro, tá? Mas depois a gente fala dele. Ó, as gimnospermas, então, é um grupo de plantas que já tem sementes. É uma planta mais evoluída. Então, ela já tem o quê? Ela já tem embrião protegido. Então, olha só, conforme você vai andando aqui no cladograma, os grupos que vão surgindo lá na frente, né? Então, como eu disse, quanto mais você sobe, mais recente é o surgimento desses grupos no planeta. E esses últimos grupos, eles têm todas as novidades evolutivas que os outros já adquiriram. Então, eles têm embrião protegido, eles têm vasos condutores e agora a gimnosperma tem sementes, tá? E o surgimento do grão de pólen é justamente aqui. Como é que o grão de pólen chega até a planta se não precisa da água? Através de outros mecanismos, como insetos, vento, né? Animais que porventura mexam nas suas folhas, né? Ou plantas, ou flores. Então eles têm outros mecanismos para espalhar o seu grão de pólen, tá? O próprio vento é um vetor para transporte desses grãos de pólen até a planta feminina, tá? Mas a gimnosperma, gente, nenhuma gimnosperma tem fruto, tá? Então, esse ancestral continua evoluindo e com o passar do tempo, surgem as duas últimas novidades que nós conhecemos, as flores e frutos. E a partir disso, surge o grupo de plantas mais evoluídos do planeta, que são as angiospermas. Angiospermas são todas as plantas que dão frutos. Desde os nossos legumes, pepino, pimentão, tomate, abobrinha, que mais? Quiabo, abóbora, são frutos. Só que eles entram numa categoria de legumes porque eles são menos doce, vamos dizer assim, né? E frutos em geral, mamão, melão, melancia, uva, são frutos. Qual é a função de um fruto? Espalhar a semente? Proteger? Espalhar a semente? Espalhar? Proteger também. Proteger a semente, exatamente. O fruto, ele tem a função de proteger a semente. Qual é a função da semente? Reprodução. Não. Fecundar o solo? Não. Dentro da semente, nós temos o embrião da planta. A função da semente é proteger o embriãozinho. Se vocês gostam ou já comeram um pinhão, quando você abre o pinhão no meio, tem um cordãozinho assim, fininho, meio verde, bem clarinho. Aquilo ali é o embrião do pinhão. E aquela massa que a gente come, né? É justamente a massa, a gente chama aquilo de endosperma, é a massa
que o embrião vai usar para se alimentar até o momento em que ele começa a nascer, né? Até o momento que começam a surgir as primeiras folhas. É como se fosse a placenta, então. Não, é o líquido amniótico. Ah, a placenta protege, né? A placenta protege o bebê. Tá, pela placenta vem o alimento, é bem diferente. Aqui, sabe o feijão? Quando você coloca um feijão, todo mundo já plantou feijão lá na infância, né? Põe um grãozinho de feijão no algodão com água. Por que tem que ser com água? Porque a água faz com que aquela massa do feijão, qualquer semente, ela absorva essa água, incha e a semente abre, dando possibilidade para esse embrião nascer. Aí o embriãozinho vai nascendo, só que ele ainda não tem folha, então ele não faz fotossíntese. Então o que ele vai comer? Ele vai comer aquela massinha que tá ali do feijão. Quando você vê o pezinho de feijão crescendo, você já vai ver que aquela massinha do feijão que tá na casca vai diminuindo, até chegar um momento que ele já tem folhas e fica só a casquinha do feijão do lado de fora, aquela massa some. Ele vai se alimentando disso. É igual o pintinho no ovo, ele se alimenta da clara, né, de parte da gema, né? É o alimento dele, enquanto ele está em desenvolvimento. No caso da semente, eu tenho essa massa em volta aí também, tá? Só recapitulando que eu quero mostrar a tabela para vocês das notas. Então, olha só, as plantas, elas surgiram através das algas primitivas, são as mais antigas. Depois nós tivemos uma evolução, aparecem os embriões protegidos, quer dizer, protegidos contra a desidratação, que favorece o desenvolvimento de algumas plantas já no ambiente terrestre, mas ainda dependentes da água, que são as briófitas. As briófitas são pequenas, né, porque não tem ainda como transportar essa água, mas elas já estão no ambiente terrestre. Com a evolução das briófitas, aparecem os vasos condutores de seiva, que vão conduzir o líquido dentro da planta. E aí, com essa evolução, surgem as pteridófitas, que são as samambaias, que já podem ter um tamanho maior do que o normal, né? Do que as briófitas. Depois, a evolução, surgem a semente e, consequentemente, o grão de pólen. Dá origem às gimnospermas, que são plantas mais evoluídas, mas ainda não tem fruto, tá? Mas já tem semente que protege o embrião. Com a evolução das gimnospermas, surgem as flores e frutos, e esses frutos dão, e isso daí, esse grupo dá origem aos vegetais mais evoluídos, que são as angiospermas. E aqui, quando a gente chega em angiosperma, a gente tem uma planta completa. A gente tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá? Todas as plantas que têm frutos, sejam elas legumes ou não, são do grupo das angiospermas e são as últimas a surgirem no planeta, são as mais bem adaptadas ao planeta e são as que nós temos em maior quantidade no planeta. Ok? Alguém tem alguma dúvida disso? Claro que na próxima aula eu vou voltar nessa parte, não é muito fácil, tem muito nome, tem muita coisa pra gente lembrar, mas esse início ficou bom ou vocês querem... Tá tudo certo, eu acho que ficou bem claro. Depois vocês podem dar uma olhada, tá, novamente, e anotar dúvidas para a próxima aula, tá bom?